Minha história parece inacreditável, até impressionante, e aposto que ao ouvi-la, muitos de vocês vão me julgar pelo que fiz. Poucos meses atrás, eu denunciei meu próprio irmão para a polícia. Em breve ele terá que se apresentar em um tribunal, e não me arrependo nem um pouco do que fiz. Assim como muitas outras histórias, a minha começa com uma tragédia na família. 2 anos atrás, meu pai morreu em um acidente, deixando sua esposa, no caso minha mãe, sozinha com 2 filhos, eu e meu irmão mais velho, o Sam. Sam é 3 anos mais velho que eu, e desde aquele dia ele virou o homem da casa. Nós não éramos ricos antes do acidente, e agora adquirimos uma dívida bem alta, então minha mãe teve que arranjar um emprego decente para criar seus filhos e manter a casa. O emprego da minha mãe tomava quase todo o seu tempo, e embora eu entenda que ela estava fazendo de tudo para nos sustentar, acho que ela errou ao não prestar muita atenção na gente. Ou talvez ela só tenha metade da culpa pelo que aconteceu com o Sam. Sam e eu nunca fomos muito próximos. Após a morte do nosso pai, ele se afastou ainda mais de nós, sua única família. Ele mal conversava comigo e com a minha mãe, mas ao mesmo tempo arranjou um monte de amigos esquisitos. Parecia que o Sam não se importava comigo nem com a minha mãe. Em vez de nos dar apoio durante esse período difícil, meu irmão parecia sentir uma espécie de liberdade que lhe impulsionava a fazer o que ele quisesse. Antes mesmo de ficar maior de idade, ele sempre dormia na casa de alguém, às vezes desaparecia por vários dias. Mas a pior parte é que ele começou a exigir que a minha mãe e eu dessemos dinheiro para ele. Quando perdi meu pai, percebi o quão difíceis as coisas seriam para nossa mãe. Então eu esperava que o Sam arranjasse um emprego para ajudar nossa família. E eu achava que isso seria justo, pois assim que eu tivesse a idade permitida, começaria a trabalhar também. Sam, em vez de ajudar, surrupiava o dinheiro da minha mãe, dizendo que era mesada e nunca perguntava se ela tinha dinheiro para pagar os gastos da família. Além disso, o mistério sobre onde ele estava gastando o dinheiro ainda não tinha sido desvendado, e o pessoal do bairro já estava dizendo que o Sam estava andando com más companhias. O tempo passou, mas nada mudou na nossa família. Minha mãe ainda não ligava para o comportamento do Sam, pois ela tinha outros problemas para resolver. O assistente social da escola do Sam ligava de vez em quando para dizer que ele tinha faltado às aulas de novo. E depois que o Sam terminou, não sei como, o ensino médio, ficou ainda mais difícil de saber onde ele estava. Eu arranjei um emprego de garçonete, seguindo o plano de ação da minha mãe, e perdi contato com meu irmão. Agora, nós mal víamos um ao outro e também não conversávamos, nem em casa. Eu trabalhava muito e as coisas não eram fáceis para mim, sem contar que eu não ganhava muito. Você acha que estou falando demais sobre dinheiro? Foi intencional, pois agora o dinheiro começa a impactar muito a minha vida. Depois de um tempão, comecei a perceber que o Sam tinha coisas caras. Por exemplo, uma vez a gente estava em casa quando vi um iPhone na mão dele. Não parecia ser um aparelho novo, mas mesmo assim era um dos modelos mais recentes. Com que dinheiro o Sam tinha comprado aquilo? Eu teria que economizar durante um bom tempo para ter um, e mesmo assim não tinha certeza se conseguiria. Fora de casa, o Sam geralmente usava uma jaqueta de couro novinha, que eu descobri que valia quase R$ 1.000. Eu não sabia de onde o Sam estava tirando essas coisas caras, já que nós ainda não tínhamos dinheiro. E eu duvidava que ele tivesse arranjado algum emprego. De tempos em tempos, eu tentava perguntar a ele diretamente para saber de onde essas coisas tinham saído, mas ele fugia do assunto e me respondia com rispidez. Para falar a verdade, eu não conseguia parar de pensar nisso. Acho que eu até sentia um pouco de inveja do meu irmão. Minha mãe e eu trabalhávamos muito, mas mesmo assim não tínhamos dinheiro para comprar quase nada. Então de onde o Sam tirava dinheiro? Para descobrir, eu resolvi escutar suas chamadas telefônicas. A parede entre os nossos quartos era bem fina, mas eu tive uma ideia para melhorar a acústica ainda mais. Quando ninguém estava em casa, eu fiz um pequeno buraco na parede. Também tentei não fazer barulho algum no meu quarto, para que o Sam não notasse nada de suspeito. Ah, se eu soubesse que tipo de verdade seria revelada! Meu irmão estava inquieto demais, discutindo seu negócio ao telefone com seus parceiros criminosos. Eles eram ladrões. Eu já estava quase montando a imagem completa, como se fosse um quebra-cabeças, usando as ligações telefônicas dele. No começo, Sam e seus amigos tentavam roubar carteiras, tipo aqueles batedores de carteira.
Mas hoje em dia, as pessoas não saem por aí com os bolsos cheios de dinheiro, então não valia a pena. Depois, eles tentaram roubar celulares, mas agora todos os celulares estão conectados com algum tipo de serviço de nuvem, então é arriscado demais. Não, esses caras sabiam que o risco só valia a pena quando alguma coisa grande estava em jogo. Eu ouvi o Sam dizer que ele e seus amigos tinham descoberto, sabe-se lá como, que um sistema de alarme de uma casa era falso. Era bem estranho ver o Sam discutir abertamente os detalhes de um crime organizado, mas acho que ele nem sonhava que eu ou minha mãe pudéssemos ouvir a sua conversa. Porém, eu ouvi tudo e não consegui deixar para lá. Pensei por muito tempo sobre o que deveria fazer e finalmente resolvi conversar com o Sam e pedir a ele para sair daqueles esquemas. Mas o Sam ficou furioso. Ele me colocou contra a parede e disse com raiva que se eu não parasse de meter o bedelho onde não era chamada, eu sofreria as consequências. Naquele momento, senti muito medo. Mas depois, a reação dele só me deu mais certeza do que eu deveria fazer. À noite, quando Sam e seus amigos saíram para fazer o roubo, eu liguei para a polícia e fiz uma denúncia. Os caras foram presos em flagrante. Eu não quis guardar segredo sobre a minha denúncia, então fui lá junto com minha mãe e vimos tudo. Minha mãe chorou quando viu o Sam sendo colocado dentro do camburão com as mãos algemadas, mas por dentro eu me alegrei. Sam finalmente tinha recebido o que merecia. Depois disso, eu conversei com meu irmão só uma vez. Ele me ameaçou, dizendo que eu me arrependeria do que tinha feito. Em breve, o Sam terá que passar pelo tribunal e eu tenho certeza de que ele será condenado. Mas acho que cumprir pena fará bem a ele. Por favor, me diga, o que você faria se estivesse no meu lugar? Teria coragem de denunciar um crime se um parente seu estivesse envolvido? Por favor, compartilhe sua opinião nos comentários.